7h46. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. Professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que o União Brasil dissolveu o diretório estadual por unanimidade. A Justiça Eleitoral tornou inelegível o atual prefeito de Taquaritinga. E o Tribunal Superior Eleitoral impugnou aí a candidatura de Eduardo Honório à reeleição. E novas eleições devem ocorrer em Goiânia. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, União Brasil, partido que protagonizou nos últimos tempos um tamanho de brigas tão grandes que acabou ganhando um apelido informal de Desunião Brasil, ele começou a entrar em alguns eixos. E é o seguinte, ontem a direção nacional do partido chegou a uma decisão, a decisão de dissolver o diretório aqui de Pernambuco. Porém é o seguinte, a direção conta com 29 partidários e precisavam do voto de 21 deles para tomar essa decisão. O que o partido conseguiu foi a unanimidade, ou seja, eles chegaram a um consenso entre todos os 29 membros de chegar à decisão de dissolver o partido aqui em Pernambuco. Isso foi importante porque sinaliza de volta a ideia de união, que, enfim, é o próprio nome do partido também. E eu explico, nos últimos tempos, União Brasil entrou em uma rota de colisão interna por causa de dois fatores. Primeiro, a disputa entre o Antônio Rueda, que é pernambucano, e o deputado federal Luciano Bivar. E isso tudo por quê? Porque o Antônio Rueda se aliou à ala do Democratas e o Luciano Bivar vem da ala do PSL, porque é bom lembrar que União Brasil é uma fusão, a fusão do antigo Democratas com o antigo PSL. E esse racha do partido acabou criando uma briga enorme entre o Antônio Rueda e o Luciano Bivar. Essa briga gerou um caos, né, dentro do partido, e agora algumas das consequências dessa briga está chegando aqui em Pernambuco, mas está sendo decidido. Aqui em Pernambuco, o comando do partido era do lado de Luciano Bivar, com a presença do Marcos Amaral na direção. Com essa dissolução, o partido agora vai entrar em uma nova fase. Eles vão precisar agora refazer a diretoria estadual. Porém, tem um detalhe. O detalhe é que, nas últimas eleições, a União Brasil acabou escolhendo alguns lados. Em Recife, né, o grupo dos Coelho acabou por apoiar João Campos. Mas, em boa parte do interior, o grupo de Mendonça Filho, quando venceu eleições nos municípios, ficou com o grupo de Raquel Lira, inclusive até aqui em Caruaru também. Então, por exemplo, Belo Jardim, que tem Gilvandre Estrela, ou Bezerros, que tem a Luciele Laurentino, são cidades governadas pela União Brasil com apoio de Mendonça Filho, ou seja, cidades ligadas a Raquel Lira. Já a Petrolina, onde Simão Durando venceu a eleição e é do grupo dos Coelho, ele apoiaria ali, o João Campos teve o apoio do PSB também lá, do João Campos. Ou seja, o partido, apesar de conseguir, né, tirar ali o pessoal do Luciano Bivar, ainda tem alguns pontos de aresta, ou seja, o grupo dos Coelho e o grupo dos Mendonça estão em rota de nova colisão à medida em que ficar mais claro, né, quem vão apoiar para 2026. Se os Coelhos permanecerem com o João Campos e o Mendonça permanecer com Raquel Lira, nós vamos ver outro embate se dando dentro do partido. E aí é uma questão importante. Quem vencerá esse debate? Porque os Coelhos e os Mendonça estavam juntos, sim, né, tanto na eleição de 2022 quanto na luta contra Bivar aqui em Pernambuco. Agora, na medida que Bivar sai de cena, há um novo embate aí que a gente está observando, mas aí a conferir quem vai ficar com o comando do partido. Isso é uma boa questão e isso vai impactar muito, porque, como eu disse, o União Brasil é um partido importante na disputa política, afinal de contas é o terceiro maior partido do país, tem muito bom tempo de TV, horário de TV e rádio, aquele horário eleitoral gratuito, e também fundo partidário na ordem de 600 milhões de reais. Então, vamos ver o que vai ocorrer com o partido. Bem, outras duas notícias também de decisões, só que nesse caso são decisões
judiciais ocorreram primeiro em Taquaritinga do Norte, aqui vizinho a Caruaru. A cidade de Taquaritinga, né, teve o seguinte: o prefeito de lá, o Lero, né, e o candidato Alisson, que foi um candidato apoiado, Alisson Dias, apoiado por Lero, eles se tornaram inelegíveis, né, porque a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral de lá, entendeu que eles estão inelegíveis por 8 anos. Essa é uma decisão importante, cabe recurso, né, mas vai impactar muito, né, o caminho político lá em Taquaritinga, até porque o Lero agora está na oposição, o vencedor da eleição é o Gena Lins, e isso vai impactar quem vai ficar, como é que vai ser a oposição aí ao Gena na cidade. Outra decisão importante também em relação à justiça foi uma decisão para a cidade de Goiânia, lá na Mata Norte. E ela é o seguinte: o juiz entendeu, o juiz não, aqui já é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entendeu que a candidatura de Eduardo Honório, que foi candidato à reeleição, né, ela foi impugnada. E essa impugnação é importante porque vai abrir a necessidade de ter eleição suplementar. O que ocorre é que o Eduardo Honório venceu a eleição, só que para a justiça ele estava na terceira eleição. E o artigo 14 da Constituição diz que não é permitido, você só pode ter uma reeleição. É que na primeira vez ele era vice, né, e lá nos anos entre 2016 e 2020, e ele acabou assumindo o cargo do então prefeito Oswaldo Rabelo por motivos de saúde. Depois ele se candidatou, em 2020 ele se candidatou, venceu a eleição, e agora em 2024 ele se candidatou de novo e venceu de novo. Só que aí é o seguinte: esse terceiro momento, essa reeleição aí do Eduardo Honório para a justiça não é nem reeleição, seria a terceira eleição, e isso não pode. Com essa decisão, o que vai ocorrer é que no dia 1º de janeiro o presidente da Câmara vai ser o prefeito da cidade interinamente, prefeito ou prefeita, e provavelmente uns 45 dias, dependendo dos prazos eleitorais, deve ser aberta uma eleição suplementar lá na cidade, né, de Goiânia. E, enfim, os eleitores vão ser chamados às urnas para fazer, né, tudo de novo que fizeram agora em outubro, vão ter que votar, né, em outros candidatos. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade.